sétimo ano, vamos continuar então aí na nossa apostila. Semana passada a gente viu volume do cubo e do paralelepípedo, tá? Agora, continuando na nossa apostila, a gente vai aprender a transformar algumas unidades, tá? Depois dessa parte, a apostila não traz, mas como a gente está adiantado aí, eu vou trazer o volume de outros sólidos para vocês, tá? Então, vamos lá. O que dá... Qual que é o intuito disso aqui, né? Então, a gente tem dois nomes aqui. Vamos conversar sobre eles um pouco? Então, a gente tem volume e capacidade. Volume, a gente viu que a gente vai medir o quanto cabe dentro de um sólido. Então, a gente vai preencher esse sólido, né? Então, se eu tiver, sei lá, um cubo, um paralelepípedo, um cilindro, para eu calcular o volume, eu vou ver o quanto cabe dentro desse sólido. Então, eu estou calculando a capacidade desse sólido. Então, esses dois nomes, eles estão completamente ligados. Capacidade é volume e volume é capacidade. É o quanto um sólido tem... Então, volume é a capacidade, capacidade é volume. É o quanto que um sólido suporta, né? Então, qual que é a capacidade dele, o quanto cabe lá dentro. Então, se eu estou calculando volume e estou calculando capacidade, essas duas formas de medida, elas se equivalem, tá? Só que elas têm unidades de medida diferentes. Então, o volume, a gente viu que a unidade de medida do comprimento é o cubo. Lembra lá quando a gente aprendeu essas unidades? Então, a gente viu que para medir uma distância, um tamanho, né, uma linha, eu tenho lá as unidades de medida de comprimento. Então, não tem nenhum expoente em cima dela, né? É essa mesma tabelinha sem expoente nenhum. Então, a gente multiplicava por 10 e dividia por 10. Lembra disso? Então, unidade de comprimento. Aí, a gente passou a ver a unidade de área. Então, a gente viu que para a área, a gente tinha duas medidas. Então, era essa mesma tabelinha ao quadrado. Lembram? E aí, já não era mais vezes 10, aí era vezes 100 e dividido por 100. Agora, o volume, a gente tem essas duas unidades da área, mais outra unidade aqui, que é da altura. Então, eu tenho 3, por isso que está elevado ao cubo aqui. E aí, não é nem vezes 10, nem vezes 100. Agora, é vezes 1000 e dividido por 1000, tá? Então, as unidades de volume são as mesmas unidades lá do comprimento, só que está elevado ao cubo, porque eu tenho 3 delas, tá? E aí, para transformar de uma para outra, eu multiplico por 1000 ou divido por 1000, tá? O que mais a gente vai usar no volume? Este cara e esse cara, tá? Essas 3 são as que mais aparecem no volume. As outras pode acontecer de aparecer, tá? Não tô dizendo que é impossível, mas as que a gente mais utiliza são essas 3, a gente já vai entender por quê, tá? Então, essas aqui são as unidades de transformação do volume, ok? Agora, a capacidade, no nosso dia a dia, a gente utiliza, acho que mais a capacidade para algumas coisas, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma receita, eu peço 500 ml de leite. Eu não peço, sei lá, 2 centímetros cúbicos de leite, tá? Lembrando que elas se equivalem. Só que no nosso dia a dia, para algumas coisas, a gente utiliza a unidade de medida da capacidade. Se eu for, por exemplo, perguntei para o pai, para a mãe de vocês, para alguém aí, caixa d'água, quando a gente vai comprar caixa d'água para construir a nossa casa, aí depende, tem gente que fala por litro, mas tem gente que fala por metro cúbico. Então, essa caixa d'água tem capacidade de 5 metros cúbicos, tá? Ou quando vai pedir algum material de construção, normalmente é com essas unidades e não com essas, tá? Só para vocês entenderem que elas se conversam, ok? E aí, as unidades de capacidade agora, tá? Tem outras, tem muito mais do que essas duas. Eu só coloquei as duas para simplificar, porque é entre elas que a gente vai trabalhar, tá? Que é o litro e o ml, tá? É a que mais aparece. Tem quilolitro, que é o KL, tem HL, que é a outra parte do litro. Enfim, todas essas variações que tem na unidade de volume tem na unidade de capacidade, só que dificilmente aparece, tá? As que mais aparecem são o litro e a ml. E aí, de litro para passar para ml, então se eu tenho 1 litro vezes 1000, eu tenho 1000 ml. Esse ml aqui representaria o 1000 do M, tá? E se eu tenho ml e vou passar para litro, eu divido por 1000. Então tá.
A gente falou sobre essas duas separadas. Agora vamos ver como que eu vou transformar, caminhar, ó a setinha que eu fiz aqui, ó. Caminhar do volume para a capacidade e da capacidade para o volume. Então, para eu ter 1 litro, quantas unidades dessa daqui eu vou precisar ter e vice-versa, tá bom? Aconselho vocês a copiarem isso aqui no caderno, porque não tem na apostila, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, ó, coloquei aqui a unidade padrão do volume. Padrão é a que a gente mais usa, é o que normalmente as medidas oficiais sempre aparecem, é o metro cúbico, tá? De volume é o metro cúbico. E de capacidade é o litro, tá? Que são as que a gente mais usa e a que mais aparece. Então, eu coloquei as duas transformações aqui pra gente. 1 metro cúbico equivale a quantos litros e 1 litro equivale a quantas unidades de volume, tá bom? Então, ó lá, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Vamos entender o que significa isso daqui, só pra gente não ficar só realizando contas de vezes ou de divisão. 1 metro cúbico. Sempre que eu falar 1 metro cúbico, vocês não podem pensar em 1 metro. Você tem que pensar em uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, se eu tiver um cubo com 1 metro de lado, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, e eu preencher esse cubo com algum líquido, vamos pensar na água, eu vou ter 1000 litros de água. Eu vou gastar 1000 litros de água para preencher essa caixa, tá? Então, se você fizer uma piscina de 1 metro por 1 metro por 1 metro e você encher de água, você vai utilizar 1000 litros, tá bom? E agora, pensando na unidade padrão da capacidade. Se eu tenho 1 litro, eu vou precisar de um sólido que tenha volume de 1 decímetro cúbico. Então, uma caixinha é menor, né? Ó, 1 litro para 1000 é bem menor, então eu vou dividir por 1000, chego aqui. Dividindo por 1000 esse lado, eu chego aqui. Tá? Então, volta lá na sua tabelinha que eu tinha passado na lousa antes. De 1 metro cúbico para 1 decímetro cúbico, eu divido por 1000. Então, dividindo por 1000 esse cara, eu chego em 1 aqui, tá? Então, dá pra gente pensar assim também, se você quiser gravar só uma. Então, daqui pra cá, eu divido por 1000. Daqui pra cá, eu também divido por 1000. Certo? Então, 1 litro eu vou precisar de um sólido de 1 decímetro cúbico. Então, essas são as duas conversões mais importantes que a gente vai trabalhar para caminhar entre elas, tá? Eu vou colocar também a do centímetro, porque vários exercícios e na nossa vida a gente utiliza bastante essa unidade de medida que é o centímetro, tá? Então, centímetro cúbico, quanto que será que aparece, né? Porque a gente não usou o ml ainda, e o ml também aparece bastante, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo também como uma transformação extra que também vamos usar, ok? Aqui, a transformação com ml com centímetro, tá? 1 ml de líquido é igual a 1 centímetro cúbico. Então, se eu construir um cubo com 1 centímetro de largura, de comprimento e de altura e preencher com água, eu vou ter 1 ml de água aí. E vamos pensar aqui, ó, como as três se conversam, óbvio, né? Todas essas transformações se conversam. 1 litro para surgir isso. Então, 1 litro para ml, eu tenho que fazer vezes 1000. Então, de litro para ml é vezes 1000. E de decímetro cúbico para centímetro cúbico, também vai ser vezes 1000. Então, eu teria 1000 ml igual a 1000 centímetro cúbico, ou seja, 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Tá? Então, essas três caixinhas vermelhas aqui vão ser muito importantes para a gente resolver os exercícios de transformar, de conversar duas unidades que medem a mesma coisa, né? Que é o quanto cabe a capacidade de um sólido, o quanto cabe ali dentro, tá? Volume e capacidade. Capacidade, normalmente, a gente usa mais para líquidos, por isso que existem as duas. Então, se eu vou medir o quanto de líquido cabe em alguma coisa, normalmente a gente usa unidade de capacidade para líquido. Se eu vou medir alguma coisa que não é líquida, que é sólida, por exemplo, areia, a gente compra em metro cúbico, tá? Areia ou qualquer outro sólido, a gente vai utilizar a unidade do volume e para líquido a unidade de capacidade. Fechado? Bom, para encerrar então essa aula, proponho esses exercícios para vocês tentarem fazer nesse tempinho e a gente vai corrigir na live e tirar as dúvidas daqui a pouquinho, tá? Então, na página 191, o 7, 8 e o 9, e na página 198, o 12 e o 13, tá?
Então façam aí, olhem a videoaula de novo se precisar. Copiem no caderno que eu tinha escrito na lousa, porque vai ajudar na hora de resolver os exercícios, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai tirar na live daqui a pouquinho. Um beijão e até mais!